Oi, gente, eu sou a Kim Cristal e eu tô aqui com a Gitel Zaslavski pra gente falar sobre o poder dos astros. Quem é Gitel? Digamos, desde cedo eu dei aula de matemática, aula particular. Uhum. Dei para meus colegas de colégio, assim. Eu me formei, eu fiz vestibular para física, acabei não entrando direto, entrei na matemática. Uhum. E eu morava na mesma rua da escola, então ali eu dava aula particular todos os dias. Meu primeiro fusquinha foi das aulas particulares. No andar da carruagem, em 1980, eu entrei na informática da URGS. E aí eu acabei trabalhando na Edisa como engenheira de software. Estive na Alemanha trabalhava com Assembler, com linguagem C, sempre trabalhando nessa linha. Números, engenharias. Quando eu voltei da Alemanha, eu já morava aqui, né? E aí eu comecei a fazer software comercial, não era bem a minha parada. Dei aula na universidade, né? Para engenharia mecânica, para informática mesmo. Era professora substituta, né? Em 86, 87. E aí eu engravidei do meu primeiro filho. E desde ali mudou um pouco, assim, o meu jeito de lidar com tudo. Mas o principal, né, é que as prioridades estavam muito diferentes e eu não estava mais conseguindo usar tanto a minha cabeça. Na segunda gravidez, eu tive uma coisa assim, né, porque eu sempre lidei com a vida de uma forma bem pragmática, vamos dizer, né? E aí, nessa época de 90, eu estava grávida, né? O meu primeiro filho, o Nicolas, estava na escolinha, tinha um coleguinha e a mãe dele era terapeuta. Achei que era uma boa, né? Ter uma conversa com ela. Fui. No primeiro encontro, ela tinha o meu mapa natal. Ela tinha pego meus dados, né? Claro. E ela tinha meu mapa natal e a minha revolução solar daquele ano. Tu não fazia ideia que ela ia chegar com isso? Não. Não. Fiquei 3 anos nessa terapia. Olha só. A Luana nasceu e tal. No andar das coisas, ela foi me dando livros para eu estudar. Né? Porque eu ia tirando as minhoquinhas e ela me mostrando, ou no meu mapa natal, ou na minha revolução solar. Onde estavam as O que coisas? que é? Aqui, ó, é uma quadratura. Aí, claro, eu fui procurar porque o casamento tava meio complicado e eu tentava resolver as coisas daí no casamento. Eu mostrava, olha aqui, ó, tem uma quadratura ali, a gente não tá conseguindo. E ele devia olhar. Que porra de quadratura. Tu deve ter melhorado muito, né? Ter levado isso. Olha, cada coisa no seu tempo, né? Nas suas possibilidades. Exatamente. Eu acabei me separando, né? E nossa, entrei num vazio, assim, que não imaginava se fosse possível. Nessa fase eu já não estava mais na terapia. E aí tava com 2 crianças pequenas, né? Uma cadeira de balanço, que eu tinha vontade de ficar ali no sol. Nessa cadeira de balanço no sol, ali na Praia das Palmeiras, os livros de astrologia foram vindo e eu comecei a estudar e nunca mais parei. Esse estado de cadeira de balanço é mais ou menos, porque eu sempre tive que dar conta da minha sobrevivência. Sim. Então, aula particular de matemática, ali toda a vizinhança eu dei aula. Né? Hoje em dia eu dou aula para os mais próximos. Né? Sim. E não é mais seu carro-chefe também, né? E é a minha cauda do dragão, né? Então, a minha missão evolutiva, ela tá muito mais nessa nova, porque o que a gente está fazendo aqui, né? A gente criou aqui o astrologar, né? A escola astrologar. E eu me dei conta que sempre na minha vida, sempre dei aula, mas eu nunca alfabetizei. Eu sempre dei aula de matemática, de física, de química. Agora eu tô alfabetizando os grandes em astrologuês. Astrologia, eu adorei. Então, a questão, assim, esse curso de introdução prática aos conceitos astrológicos, que é o que tem sido, assim, né, o que está mais acontecendo aqui, é justamente isso. No final, a pessoa olha isso aqui, ó, e ela sabe ler, ela tem essa tabelinha, dessa tabelinha aqui, ela monta seu mapa. Exatamente. Em poucos encontros, eu fiz a gente criou, né, Eu fiz um dos teus, aquele formato. Exatamente. Foi bem introdutório, foi Exatamente. Né? muito Então, importante pra mim. Exatamente. Então, com isso aqui, tu Consegue te entender também. e consegue
entender melhor o contexto. Astrologia? Sim. O que é a astrologia? Ou o que não é astrologia pra gente chegar no que é astrologia? Eu, assim, meu amor, Cadê o né? livro? Os livros, ele tem aquela pilha de cima ali, tudo é Danny Rudier. Esse é o Danny. Tá, Danny Dani. Rudier. Esse livro aqui é ótimo, ali tem todos dele mesmo, esse aqui é a Astrologia da Personalidade. Danny Rudier, ele é contemporâneo do Jung, e eles trocavam figurinha. Então, o Danny, ele começou, né, nessa linha da astrologia transpessoal, astrologia ligada à psicologia. Ai, sério? Nossa, eu amo isso. Nem sabia Que era existia isso uma- que a Maria Helena lá fazia, Aham, né, na terapia dela, sim. certo? A mãe do coleguinha. A mãe do teu. coleguinha, né, que eu fiquei lá, né. A linha é a astrologia voltada ao autoconhecimento, e até uma coisa que eu gosto muito de falar, que talvez mais importante que o autoconhecimento, é o autodiferenciamento. Legal. De tu conseguir perceber que o outro é muito diferente de ti. Que as coisas não são óbvias, o que é óbvio pra ti não é óbvio pro outro, né? Então, tem toda essa história, e aí, conhecendo o resto no seu signo solar, Sim, sim. né? Quando tu fez o curso, tu começou a perceber que tinha muito mais, né? Então, esse curso de introdução, né, de alfabetização, ele foi criado para poder ir além. Quando eu comecei, eu queria fazer esse trabalho da pessoa se colocar no aqui e no agora. Mas ninguém tinha o se colocar, as pessoas só sabem, eu sou isso, eu sou aquilo, mas só pelo sol é muito pobre, né? Quando me perguntam meu signo, eu digo um monte de coisa. Eu digo onde está meu Vênus, meu Mercúrio, meu Marte. Eu tinha uma base que era justamente das consultas que eu fazia contigo e do pouco que eu conversava com a minha mãe. Sim. Que era aquela base de ter visto meu mapa natal e olhar casa... como é que fala? Signo interceptado? Ou Signo interceptado, né? Que raio é isso? Que nunca eu vi num horóscopo de jornal. É. Meu Sol está em Áries, na casa 10. E no meu ascendente eu tenho 1 grau de Gêmeos e 30 graus de Câncer. E até eu fazer o mapa natal de novo, que na primeira vez que eu fiz contigo, eu não peguei essa informação, sabe? Não É gravou. que é uma coisa, é Passou. o detalhe dos mais detalhados, né? E passou E assim. difíceis. E quando eu olhei, em 2016, que eu fiz contigo de novo, 2017, e olhei aquilo e parei, opa, vou estudar um pouquinho mais sobre câncer. E tinha aquele ranço do câncer, né? Que é vitimista e tal. Eu peraí, deixa eu entender um pouco mais. A partir dali eu comecei a estudar mais, e o teu curso me ajudou a realmente ver além do Sol e do ascendente, que pra mim já era confuso porque eram 2. Que daí eu não sabia quanto que tinha de peso de cada um, se realmente um invalidava o outro ou não. Sim. Mas também o resto, Marte, Vênus. A gente tá vivendo hoje em dia Capricórnio, certo? Sim. Tivemos dois eclipses agorinha. Dezembro né? de janeiro, né? A cauda do dragão tá em Capricórnio. O que é a cauda do dragão? A cauda do dragão é as lições que a gente já teve, já foi. Vamos limpar e ir pra próxima. Estamos justamente com a cabeça do dragão no signo de Câncer, que é o teu ascendente, que tu disse, né? Que é o signo de Câncer? O signo de Câncer é a gente poder se enxergar como se a gente fosse um nenezinho e se atender, Se cuidar. se cuidar, não deixar o nenê gritar, Tá com fome? Né? Opa! E tu falava isso pra mim, né? né? Isso pra ti é bem claro, É. né? Então, e é o que aconteceu comigo quando eu fui mãe. Até então, eu não conseguia ter tanto contato Contigo mesmo. comigo mesma. Eu, sei lá, eu Só fazia, cumpria. Né? Hoje em dia, se olhar a bagunça que eu faço, eu tô mais... Relaxada. Né? Tranquila. Falei, Por isso que a gente falei. tá passando com esse A momento. gente tá de nesse Capricórnio. momento Capricórnio. O que é Capricórnio? O eixo de evolução, o eixo evolutivo, ele tá Capricórnio, Câncer, certo? A cabeça e a cauda do dragão, eles andam pra trás. Então, em junho, vai chegar em Gêmeos a cabeça. Sagitário, E Sagitário, tudo de bom. É. Por enquanto, né? Qual é o ponto? Né? O que tem se falado muito aqui nas reuniões, né, nos nossos grupos do Astrologar, é menos dedo apontado e mais tamborilar o timo. Aham. Por quê?
Porque a gente é responsável por nós mesmos, né? Então não adianta a gente ficar querendo, se a gente quiser paz mundial, estou em paz, conquistei a paz mundial. Como é que eu vou brigar pela paz? Daí eu perdi a paz. Exato. Né? Então, a gente está vivendo esse tempo, né? Esse grande aprendizado humanitário, né? Humanitário. Social, o ser humano, quando ele todo nasce, ele se deixar ali, morreu, né? Ver o cachorrinho, o gato, o cavalo, né? Fora de nós, é outra história. A autonomia a gente não tem. Então, a gente precisa cuidar do nenê, por enquanto, né? Fora a cauda do dragão, o Saturno, o Plutão, o Júpiter e o Marte está chegando lá, né? Hoje, na madrugada, a Lilith entrou em Áries. Tem uma coisa a ver com a outra? Marte é o regente de Áries. A Lilith, ela não tem regência. A Lilith, ela é submissa, ela não tem casa, ela não mora em lugar nenhum. Ela tá sempre por aí. Ela é nômade. Exatamente. Mas a questão é que agora ela entrou em Áries. Então, Áries é determinado, é autêntico, né? Porque, como Gandhi fala, a paz é uma conquista com atitude pacífica. A passividade é guerra. Omissão. Porque e paz é preciso que seja não externa. É de dentro pra fora. Ela tem que ser integral, tem que ser inteira, né? Então, a gente tá no momento de conquistar, se conquistar, né? Esse é esse monte de astros em Capricórnio, porque Capricórnio é responsabilidade. Capricórnio é regido por Saturno, né? Então, qual a característica do Saturno? O Saturno, ele coloca limites. Na antroposofia, é a autoridade amada. Olha só. Que dá os limites. Porque tá cuidando pra crescer em segurança, exatamente. Né? Então, limite é uma coisa que é um assunto, né? Que tá... Agora, por quê? Não, mas hoje em dia. Mas por quê? Sem dedo apontado, colocando dedo no timo, as pessoas, elas não sabem o seu limite. Então, precisa aprender que foi a minha experiência de maternidade. Porque aí, eu estava fazendo um sistema de controle de custos quando eu tive nenê. E era uma empresa minha, eu não tinha licença maternidade. Então, o nenê tinha, sei lá, 15 dias e eu tive que atender uma situação, né? E sentar lá numa mesa e reunião. Isso, bom, se a gente quiser, vai ficar enorme a nossa conversa, mas se a gente entrar nesse lado mais filosófico, que é para onde está indo a cauda do dragão agora, né? Essa coisa de queimar os sutiãs, né? E achar que é tudo igual. Homens e mulheres não são iguais. A gente funciona... Eu achava que era tudo igual, sabe? E a gente funciona diferente, a gente precisa da tenda da lua, a gente precisa, quando cortar, né, o Dane Rudhyar fala que quando a gente tem filho, a gente corta nosso cordão cósmico e fica ali. E depois a gente vai reconstruir, aí tu tem outro, e vai e volta. Os tempos são outros, são outras necessidades, então precisa reorganizar isso, né? E agora a gente tá com essa responsabilidade, né? Então, a Lilith em Áries, ela nos dá essa rebeldia boa contra nada, a favor do bem-estar. Exatamente. Bem-estar é o que precisa. Bom humor, porque o nenê, o que é o nenê? O nenê, ele tá ótimo se ele estiver bem alimentado, se ele estiver bem dormidinho, limpinho, né? O limpinho pode ser a gente dar conta do nosso emocional que a gente vai juntando por aí. Né? O mental, cuidar o lixo. As pessoas muitas vezes trabalham e aí vivem na hora do lazer. Não amam o que fazem. Muita gente que se escraviza, né? Que se prostitui. Teve uma época nessa minha transição que assim eu respirava fundo, assim, que a gente tem que subsistir, né? Eu nunca tive nenhum rendimento que não fosse do meu trabalho. Né? E num suspiro, assim, um amigo meu disse: bota o teu taierzinho, pega o teu diploma e vai arranjar um
trabalho, um emprego de analista de sistemas. E eu olhei e disse, eu não vou me prostituir. Ai, eu falava isso. E ele não entendeu Ninguém isso, entende. assim, né? Ninguém Parecia entende. preguiça, que eu não queria usar o Parece que eu sei, arrogância. né? Pode interpretar também como arrogância. Eu já tive isso também. Quando eu saí, todo mundo falava, mas já pensou em voltar para alguma das empresas? Já pensou em... É uma Não coisa é uma que coisa é uma contra a empresa ou contra o sistema. É uma coisa a favor do teu caminho de vida. da tua atividade, da forma que tu vai viver, Do teu propósito. do teu propósito de vida, do teu tempo. É assim, no autoconhecimento da astrologia que ela te traz, tu consegue perceber, porque um exemplo bem simples, né? A pessoa tem o signo de Gêmeos no meio do céu, lá em cima no mapa dela, na casa 10, onde tu tem teu sol em Áries, tu é bem posicionada profissionalmente, né? A pessoa tem... Eu tentando. A pessoa tem Gêmeos ali, por exemplo. O que acontece? A característica mais, né, de Gêmeos Latente, sim. é a curiosidade. Sim. Então, qual é a queixa de uma criatura que tem os signos de Gêmeos lá no meio do céu? Não Não para param em no nenhuma opção. trabalho. Por que não os acomodados que se incomodem? A criatura aprende uma coisa, então se tiver uma função para fazer, né? E disserem, tem uma função para fazer, a pessoa vai se candidatar. Tu sabe? Eu aprendo, a pessoa vai responder. Então, cada um é um. Né? Esse é um ponto, sim, fundamental da gente compreender. Né? Porque aí esse carinha aí que não para, ele fica achando que ele é um coitado, porque ele não para. Que ele é ruim, que ele é péssimo. Né? Que ele siga Só uma que, carreira. putz, não tem um A neo ali, característica dele é diferente. né? Ele consegue E até fazer. mesmo ele sabendo o mapa como um todo, ele consegue ver qual outro lado, que planeta, que signo ele pode tentar equilibrar pra encontrar um lugar que ele faça várias coisas, mas que seja um lugar de estabilidade financeira, emocional. Sim, ou ter várias atividades Exato. mesmo, se organizar para poder ter, Saber, exatamente. lidar com isso. Aham. Essa questão toda. O tempo, ele tá diferente. A gente precisa lidar melhor com as prioridades. O meu querido Dani, meu amor, ele fala que o próximo passo evolutivo nosso é a levitação. Ficar mais leve mesmo. Né? E quando fala levitação, não precisa achar que é papo de bicho grilo, né? Não é necessariamente levitar Às vezes quando a o gente corpo. está caminhando, É sentir-se levitando. sentindo, né? Mais Com elevado, menos Menos peso. né? Menos no Lulu Santos, com a bola encolhida. Isso eu canto bastante. É verdade. Né? É um cuidado que tem que se ter. Né? De Atlas, né? De ficar carregando o mundo. Cada um é responsável por si. E isso não é um peso. Isso Isso não é um uma peso. oportunidade. E tem uma máxima que a gente tem falado muito aqui. A gente está vivendo um tempo onde precisa ser cada um por si. Não enxergar isso como sendo pejorativo. Como sendo egoísta. Egoísta, não é egoísta. Isso é uma coisa que se autorresponsabilidade. cada um cuidar de si vai dar tudo certo. Exatamente. Então, olhar para os seus nenês. A gente tem agora até junho com a cabeça do dragão ainda no signo de câncer. Né? Então, por que tá tanta gente com intolerância a isso, intolerância àquilo? O que está acontecendo? Né? E mesmo as pessoas que têm intolerância, elas seguem querendo comer coisas parecidas com aquilo que elas intoleram. Então, o que está acontecendo com a gente? A gente deixou de ser bicho, saiu da natureza e tá bem perdido. Então, A real é essa, estamos tudo bem perdido. porque a gente saiu da natureza. A gente precisa voltar para a natureza. A cabeça do dragão, ela fica mais ou menos 1 ano e meio em cada signo. E ela marca a missão de todos. Sim. Então, a missão de todos agora é se consigo. cuidar. É consigo. Né? É cada um por si. Então, é se priorizar. As fichas caem muito assim nesse período da maternidade, porque fica muito óbvio. Tu é um alimento ambulante, então tu te alimenta bem. Que a gente fala, o assunto é limites, né? Então, a gente precisa saber dar limite para essa gurizada aí, para esses adultos aí, né? Que estão por aí, dar limite de uma forma clara, amorosa. Não é gritando E não é ruim. xingando. E não é ruim. É. Né? Dar limite é uma forma de dar amor. Que tá meio perdida porque
o Capricórnio, o Saturno, que são um assunto em questão, certo? Eles trazem o quê? O Cronos, o senhor do tempo. A pressa é a vilã. O idiotismo, os 140 caracteres, o 15 segundos, e não adianta, eu vou sempre cair na mesma coisa. A gente vive num mundo super digital e conectado, muito legal, eu adoro, mas a gente tem que ir pro equilíbrio e o mundo tá pedindo pra gente entrar no equilíbrio. E se a gente não entrar, acho que não tem como a gente não entrar. Eu tenho um lado muito positivista, não sei, otimista, meu jeito de ser, sempre foi assim. De ver que tá, mas tá um caos e todo mundo tá ruim e mata e morre e tal. E o que eu fiz? Eu fazer algumas coisas pra evitar de ver essas notícias, porque eu acredito demais... notícia. Também. Mas acredito demais que quanto mais a gente assiste isso, mais a gente alimenta essa sensação de que o mundo está caótico. Ele pode estar, mas a gente pode olhar pra ele com... Tá tudo bem, eu tô fazendo a minha parte, eu tô indo atrás da minha história, eu sei que tem muita gente no mundo que tá fazendo isso. E que cada uma dessas luzinhas que tá fazendo isso tá ajudando o mundo a ficar mais floreado, florescido, não sei. Tem uma máxima, colorido. Né? Tem uma máxima de Jesus que é... Nossa, Jesus caiu na astrologia, gostei disso. Momento essa polêmica. É boa. Não, essa é boa. Onde tu coloca a tua atenção, lá tu estás. Então, o que tu quer alimentar? Então, tem coisa que a gente não precisa. Tem que... Não é se fazer de tongo, nem fazer de demência. É não ver, é brincar de ventinho. Entrar por um ouvido e sair pelo outro. E ficar bem. Mas até o link que tu falou lá no início, o que é a paz? A gente quer a Se paz eu cuidar da minha paz, esse é um exemplo. Eu falei no início também, eu tenho ascendente Capricórnio. Tenho Saturno bem posicionado na primeira casa. Então, o ser um exemplo, né, é uma coisa que eu vim pra ficar meio de exemplo, assim, né? Então, não que eu queira, né? Mas... Aqui tu não quer, mas isso aqui lá em cima de... Eu sou assim. Tu escolheu o bico dessa Eu sou assim. As pessoas se incomodam. Eu brinco, eu sou uma pessoa limitada. Eu tenho meus limites claros. Eu acho limite uma coisa muito importante. Tem combinados que a gente tem que fazer na vida para as coisas dar certo. E esse é o esforço, o trabalho que a gente tem que ter hoje em dia. Quebrar todas as regras mesmo. Porém... Porque as regras, o que são? O politicamente correto, né? Só que o que a gente quer? A gente quer o correto, né? Então vamos lá, né? Fazer a compostagem, né? Não só falar sobre, mas agir. É uma coisa que veio no papo sobre silêncio. Que não adianta tu parar os teus 15 minutos pra meditar e continuar sendo... Bom, essa é outra conversa uma bem pessoa boa. Desagradável, deselegante durante o dia a dia. É o viver em meditação que foi excelente que a Sai trouxe, que é uma coisa que eu achava que, nossa, eu não consigo parar em meditar, então eu sou uma péssima pessoa. Não, se eu ajo de uma forma correta... Viver meditativamente. De uma forma correta, pensando em mim, assim, naquele jeito de... Tá inteira. Onde é que eu tô sentindo esse desconforto, a astrologia me ajuda demais, isso eu como acompanho a astrologia... não só o meu mapa, mas o mundo, né? Sim. O que está acontecendo, que nem a gente falou, estamos com Capricórnio latente. Sim. Pra entender, eu tô meio mexida, semana passada foi intensa. Por quê? E daí eu fui atrás pra entender, então vou deixar ficar mexida, não vou falar com as pessoas agora, porque não é o momento. É o momento de sim. E entender, a astrologia trouxe pra mim essa compreensão de Cronos mesmo, de tempo. Não é o momento, não é a hora certa, tu nem sabe as palavras ainda pra usar. E isso eu pra tudo na minha vida. Eu tô usando muito, agora não. Isso que é isso, é colocar limite, é se perceber. E aí eu digo... Mas o agora não é o que a gente já falou lá atrás dos limites. E é muito interessante porque às vezes gera um desconforto no outro. E daí mostra muito claro, fica muito claro até pra outra pessoa que olha onde tu tem que aprender alguma coisa, olha onde tu tem que botar tua atenção pra e aí ficar mais confortável com agora não dos outros. Convivendo, tem pessoas que não lidam bem com limite. Aí escolhas de cada uma. É a questão de cada uma. Exatamente. Certo? Eu tenho colocado, porque se eu parar de fazer o que eu tô fazendo pra atender a necessidade de todo mundo... Não vai falar a tua vida. Não dá. Esse agora, né, o último que eu dei, eu tava lavando louça, certo? Eu tava ali lavando louça inteira ali. No teu momento. Né? Por isso a Cabala fala muito isso. O principal que a gente precisa conquistar é a presença, que é a vida meditativa. Todo mundo fala a mesma coisa, né?
Então, Por que a gente demora tanto pra entender? Tá É todo mundo estar- repetindo a mesma coisa. né? Então, se tu tá aqui, se tu tá aqui agora, se eu tô ali, lavando louça, né? E alguém quer saber dos planos daqui não sei quantos dias, né? Agora não. Tu antes de ficar bravo, a gente tem que agir. Exato. E agora, com Lilith em Áries, e essa turma toda em Capricórnio, a gente tem que agir antes de ficar rabugento. Sabe por que que a gente fica rabugento? Porque a gente vive num período que vale muito mais manter a paz do que brigar por ter razão. O rabugento é o que quer ter razão. Rabugento é quando a gente precisa provar a razão. Então, A gente não precisa provar nada pra ninguém. Precisa estar bem, cada um na sua. Cada um por si. a ideia de trazer o poder dos astros, de trazer a astrologia junto dessa minissérie que eu criei pro canal pra retomar ele, transformar ele numa rotina minha, é porque a astrologia tem um papel super importante na mudança de todas as relações. E quando eu falo de trabalhar a comunicação interpessoal, que é como eu trabalho, das pessoas aceitarem melhor os posicionamentos dos outros, se posicionarem melhor, se empoderarem para se posicionar sem machucar o outro, Sim. de olhar os conflitos de um lugar diferente, é justamente trazendo muita coisa que eu tenho aprendido com a astrologia e com a cabala. De tu olhar aquilo e pensar, ah tá, o fulano teve uma reação X. Eu não concordo, tá, vamos tirar esse não concordo, vamos mudar a fita, mudar o disco e Sim. tal, fulano é totalmente diferente de mim. Se eu consigo entender, cara, se as empresas fizessem o mapa natal de todos os funcionários e eu faço explicassem, às vezes seria trabalho. incrível. Faço Porque daí às seria vezes. um conhecimento da equipe de entender que, pô, fulano tem traços de personalidade mais dessa forma, então ele tá trabalhando isso, que forma eu, do outro lado, com o meu jeito, posso ajudá-lo a não buscar a sombra do qualquer signo que esteja ali latente, e sim a Sim. luz dele, Sim. né? Então eu levei isso da astrologia porque isso ajuda demais as pessoas a entenderem que todo mundo é diferente, ninguém é igual, E o cada um tem tempo seu das tempo. coisas, né? Também. Passeio, né? Falamos junto do tempo, né? Passeio em escola não se deve fazer em lua cheia. Olha, As crianças ficam muito a milhão, é melhor ir Aham. num período que as crianças estão um pouco mais, na linguinha, mais sossegadinhos, de boa. né? Brincadeiras assim, né? Lançamento de projetos, entender É bom o tempo entender das o tempo, ruas. respeitar o tempo, Exato, eu acho que é bem isso, é respeitar né? o tempo. Respeitar. A pressa é a grande vilã. Faz muito sentido para as pessoas hoje. Sim. E tem muito a ver com que, não só o que as pessoas querem e tudo, mas o que eu quero botar no meu canal. E eu quero colocar isso, colocar informação que vai fazer, pelo menos cair um pouquinho de uma ficha E em isso é alguém. importante, é o que tu quer, né? É. Assim, E eu acho não que é a por isso que tá expectativa funcionando. alheia. Porque eu sempre tive esse problema da expectativa Sim, alheia. E sim. muito não sei se é do câncer, do gênero, mas muito de aprovação. Do humano, Tô indo sabe? pro lado certo, sabe? Me diz, no Instagram eu lidei muito assim, de mandar, o que vocês acham de tal coisa? Achando que alguém ia dizer alguma coisa, e ficava uma várzea, ninguém respondia aquela enquete, e me dá uma frustração mesmo. Até que eu comecei, quer saber, quero fazer um canal, quero falar disso, disso, ficou tudo mais claro. E agora, esse ano eu comecei já Exatamente. colocando tudo E o no tempo ar. tá bem propício pra isso, né? Sim, eu também isso me ajudou muito, porque se eu não soubesse do sextil, das quadraturas, de todo mundo ali na movimentação, Sim. eu acho que eu não teria me programado ou não estaria junto do timing dos astros pra fazer as coisas no tempo certo, assim. Poderia até procrastinar, poderia me enrolar, ir pra um caminho que não era, porque eu repeti isso por muito tempo. E a astrologia me ajudou os astros me ajudaram a opa, vamos por aqui, Sim, vamos confiar legal. mais. Sim. E tudo começou com o curso introdutório. Olha à que bom, astrologia. que bom. Aham, foi muito, muito, muito importante. E agora, pra encerrar, como que as pessoas podem te conhecer melhor ou ter esse contato mais próximo contigo? Eu escrevo o Comentário do Céu, que é um blog. E coloco ele sempre no Instagram e no Facebook. Que daí muito obrigada. Eu que Adorei. agradeço, o papo bem gostoso. E dá vontade de ficar falando mais, porque eu já fiquei pensando em outras coisas pra falar, até tipo, Podemos muitas coisas. organizar outras pautas. Sim, não só pra YouTube, dá pra fazer outras coisas também. Sim. E, olha, tá quente, mas vamos abraçar. Bom, gente, até o próximo vídeo. É isso e tchau, tchau.